Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de algo que não é muito fácil. Eu vim falar do pecado. Eu li certo dia, não lembro aonde, uma história, uma ilustração que era mais ou menos assim. Os esquimós lá no gelo, quando eles vão caçar os lobos, eles fazem uma armadilha muito interessante, que ela consiste em pegar uma lâmina, uma arma, uma faca, e você cobrir essa faca com sangue de um animal, de qualquer animal assim, e colocar no gelo, né, para congelar ali, no local onde os lobos vão, onde eles viram lobos, né. E assim, os lobos sentem, né, o cheiro daquele sangue e vão até o local. E por causa de estar, né, congelado, o lobo começa a lamber. E o lobo vai lambendo esse sangue e a língua do lobo começa a adormecer, né, por causa do gelo. E ele continua a lamber e ele não percebe a lâmina, não consegue perceber a hora que ele chega na lâmina por causa da língua dele estar dormente. E quando ele chega na lâmina, ele continua lambendo. A lâmina corta a língua do lobo e o lobo continua a lamber, come até mesmo o próprio sangue. E assim, por causa dele ficar ali perdendo sangue, por causa dele continuar lambendo, chega a causar hemorragia e leva o lobo à morte. E o pecado na nossa vida, ele age exatamente dessa forma. Nós somos atraídos ao pecado e quando nós vamos até o pecado, no começo parece bom, no começo vai parecer atraente, você vai gostar, você vai dizer, nossa, não tem nada a ver, que bom, não aconteceu nada, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada de errado. E quando você continua no pecado, quando você continua fazendo o que é errado, quanto mais você vai fazendo o errado, mais você vai dizendo, não tem nada a ver, tá tudo bem, tá tudo certo. O pecado começa a te deixar cego, começa a deixar você com outra visão. Tá tudo bem, sabe? Não aconteceu nada de errado. Eu continuo fazendo coisas erradas e ninguém descobriu, ninguém viu. Eu traí a minha esposa e ninguém viu, eu traí meu esposo e ninguém viu. Eu continuo usando drogas escondidas e ninguém viu. Eu continuo me prostituindo e ninguém viu. Sabe, o pecado no começo ele parece bom. Você olha e diz, nossa, que maravilha, né? Vamos lá. Eu vou experimentar, eu vou fazer. E inúmeras das vezes, no meio do caminho você já não tem mais visão de nada, do que é certo, do que é errado. Assim como aquele lobo que a língua fica dormente e não consegue mais ver o perigo, assim é nós. Assim é eu e você. Se a gente der lado para o pecado, vai chegar um momento que você não vai saber mais o que é o certo, o que é o errado. Você vai ficar cego, sabe? Você vai achar que tá tudo bem. Até no mais alto estágio do pecado, você vai dizer, tá tudo bem. Porque tava bom ainda, né? Mas assim como aconteceu com o lobo, pode acontecer conosco. E inúmeras das vezes, não é a morte falada assim, morreu, passou dessa vida para outra, não. Mas inúmeras vezes essa morte pode vir de outras formas na nossa vida, como por exemplo, você pode perder o que você tem, pode perder tua família, pode perder teus filhos, tua casa, tua saúde, por causa do pecado. E até mesmo a morte, porque a Bíblia mesma diz, né, que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. E assim como o lobo, muitas pessoas continuam insistindo, sem enxergar o tamanho do perigo. Você já olhou para o tamanho do perigo? Você sabe qual é o tamanho do perigo? Mas Jesus veio para o pecador. Sim, Jesus veio para o pecador. Mas para o pecador que se arrepende. Não para o pecador que acha que, eu vou continuar pecando porque Jesus veio para mim. Jesus veio para o pecador sim, mas é para o pecador que se arrepende,
É para que você se arrependa e que você não faça mais. É para que eu me arrependa e não cometa mais o mesmo erro. Pecar, todos nós pecamos. Quem não peca? Mas de se arrepender. Quantos se arrependem? Quantos tiveram o tempo de se arrepender? Essa é a palavra que eu tenho para você. Você já se arrependeu hoje? Sabe, se arrepender, reconhecer que eu falei, reconhecer que eu errei, que eu peco, mas que eu preciso de Deus. E só Ele pode dar o perdão. Comece hoje a se arrepender. Comece hoje a deixar de lado o pecado. Talvez você ache que é uma coisa pequenininha, que não tem nada a ver. Mas eu quero dizer para você, abre teu olho. Abre teu olho, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Abre teu olho, porque Deus tem coisas melhores para você. O que o pecado pode te oferecer é a morte. Mas o que Deus tem para te oferecer se chama vida eterna. Amém?